Então, boa tarde. Eu vou falar sobre as doenças que atacam a cultura do milho. Aqui nessa primeira imagem, eu trago uma imagem que tem sementes com tratamento e sem tratamento. Nessa imagem é possível ver a importância do tratamento de sementes. Vai melhorar a germinação da semente, futuramente o vigor dela e vai prevenir, muitas vezes, contra doenças que vão atacar essa cultura. Aqui eu trouxe também um calendário de doenças do milho. Tem doenças foliares e doenças que atacam a espiga. As doenças foliares, elas atacam a partir do aparecimento da terceira folha para cima, até o estágio de maturação completa da cultura. Então, é importante a gente ter essa noção para a gente saber quando entrar com o controle, que controle realizar, como evitar essas doenças também. Então, aqui eu trouxe a relação patógeno, hospedeiro e ambiente. Para uma doença ocorrer, ela precisa de 3 condições ideais para ocorrer a doença: um ambiente favorável, um patógeno que vai atacar a cultura e um hospedeiro que seja suscetível. Então, aqui eu trouxe medidas que podem ser tomadas para desfavorecer a incidência das doenças. Se a gente conseguir tirar qualquer um desses fatores dessa pirâmide, a incidência da doença já vai ser diminuída e vai ser praticamente retirada do local. Então, se a gente tiver, para ambiente, se a gente tiver um espaçamento adequado, um controle populacional adequado, sistema de plantio direto, realizar rotação de culturas e adequação do ciclo da cultivar com o ambiente, a gente já vai diminuir a incidência do patógeno e também a sua severidade. No patógeno, se a gente realizar o tratamento de sementes, como eu mostrei na imagem anterior, e realizar pulverizações, principalmente de forma preventiva, e realizar rotação de fungicidas, a gente vai também diminuir essa incidência. A rotação de fungicidas, ela é importante porque senão o fungo vai ficar que nem tipo, quando a gente toma um antibiótico. Se a gente tomar muitas vezes esse antibiótico, o corpo da gente vai se tornar resistente àquele antibiótico. Mesma coisa com o fungo. Muitas vezes aplicar a mesma molécula de fungicida, a mesma molécula toda vez, esse fungo ele vai acabar se tornando resistente a essa molécula, então o fungicida não vai fazer efeito. Então isso vai trazer um prejuízo para o produtor, porque a doença vai continuar atacando, ele vai jogar dinheiro fora com fungicida e ele vai perder, muitas vezes, a sua produção praticamente inteira. E o hospedeiro, se a gente tiver cultivares resistentes e realizar a rotação de cultivares, utilizar sementes sadias, também vai ser diminuído a incidência das doenças. E é muito importante realizar a limpeza de máquinas e implementos. Por quê? Porque justamente o patógeno muitas vezes chega no campo através de máquinas e implementos contaminados. Muitas vezes a pessoa passa a máquina, não vou limpar porque não tem problema. Nesse não tem problema, muitas vezes acaba levando para a lavoura do coleguinha e destrói a lavoura inteira. Então, por que é importante conhecer as doenças do milho? O milho é uma cultura que é de muita importância na indústria alimentícia humana e principalmente dos animais. Então, ele é um vegetal de fácil propagação e é um dos maiores impulsionadores da economia no país e no mundo. No Brasil, teve uma revista que publicou que a safra de 2021 e 2022 do milho ultrapassou 100 milhões de quilos. Agora eu não vou lembrar o nome da revista. Então, conhecer as principais doenças e as suas formas de controle, como eu falei antes, é muito importante, principalmente na hora da tomada de decisão, para a gente garantir uma maior produtividade na lavoura. Então, uma das grandes preocupações dos produtores são as doenças que acometem a cultura. Então, mesmo hoje em dia, mesmo com todas as tecnologias que a gente tem e recursos, para atingir uma alta produtividade, ainda é necessário percorrer um longo caminho, desde o plantio até a colheita do milho. A ocorrência de doenças ela pode gerar grandes prejuízos, como eu falei antes,
podendo levar a perdas de praticamente 100% da lavoura. Então, é de extrema importância o conhecimento das suas características para a gente manter uma lavoura prevenida e livre dessas infestações. As doenças do milho, então, elas podem ser causadas por micro-organismos como fungos, bactérias e vírus, e também podem ser acometidos por fatores ambientais, como, por exemplo, um estresse de temperatura, luz, o estresse hídrico também pode acarretar fatores ideais para a cultura, para o patógeno atacar a cultura. Eu vou falar um pouco das principais doenças que atacam mais aqui na nossa região. A cercóspora, causada pelo patógeno Cercospora zaiamaides. Então, a sua importância. A cercóspora começou a aparecer no sudoeste do estado de Goiás, mais especificadamente em Rio Verde, Montevidéu, Jataí e Santa Helena, isso nos anos 2000. Então, de lá para cá, a doença veio se alastrando para todo o Brasil. Hoje em dia, ela está presente em todas as áreas de plantio, no centro-sul do Brasil, aqui no sul também, e ela ocorre com alta severidade em cultivares suscetíveis, podendo levar a perdas superiores a 80%. Então, como eu falei antes, é de suma importância a gente ter cultivares resistentes, já para evitar esses danos. Então, os prejuízos. Essa doença, ela leva à perda da área foliar fotossintética, as medianas e as superiores. Essas folhas contribuem para cerca de 70% a 90% dos fotoassimilados que vão ser importantes no enchimento de grão. Então, quando essa doença ataca, mais futuramente ela vai te levar a grandes prejuízos, porque ela vai danificar a qualidade do seu grão, ela vai reduzir o número de grãos por espiga e também vai reduzir a sua massa de grãos. E a espiga, ela vai sair uma espiga feia, o produtor não vai conseguir vender e ele vai ter uma redução na produtividade também. Como o patógeno se dissemina e sobrevive no campo? Então, ele se dissemina através de esporos levados pelo vento ou por respingos de água, e ele sobrevive em restos de cultura. Então, os restos de cultura, eles são a sua principal fonte local de alimentação. Suas condições favoráveis, então, são ambientes locais mais quentes, com temperaturas entre 22 e 30 graus, e também longos períodos de umidade relativa do ar, mais próxima a 100%, são favoráveis para a doença. Isso sem a presença de água livre na folha. Então, se você tiver uma umidade alta e uma temperatura alta, vai ser favorável para esse patógeno. O período latente dessa doença está presente, mas não está ativo ou não causa sintomas da doença. É longo e pode variar de 14 a 28 dias. Então, o que quer dizer esse período latente? Quer dizer, então, que a doença ela está ali na planta, mas ela pode não ocorrer sintomas, ou ela pode não estar ativa. Então, ela pode estar lá, mas ela não tem um ambiente favorável, não tem nenhuma umidade favorável para ela se desenvolver. O tempo de infecção dessa doença, então, ela varia em função da resistência dos genótipos. Então, genótipos resistentes ao patógeno, eles se desenvolvem mais lentamente. Não quer dizer, então, que a doença não vai atacar. Se você tiver uma cultivar resistente, ela pode atacar, mas a sua incidência vai ser mais lenta. Às vezes pode até não causar prejuízo tão grande na formação dos grãos. Os sintomas. Então, a cercóspora, ela causa manchas de coloração cinza, retangulares ou irregulares, com lesões desenvolvendo-se paralelas às nervuras, como a gente vê aqui. Elas são paralelas às nervuras. Pode ocorrer também na planta acamamento, e como eu falei antes, ela vai atacar as folhas, atrapalhando a fotossíntese e a produção de fotoassimilados.
Então, para a gente realizar o manejo dessa doença, é importante a gente plantar cultivares resistentes, evitar o resto de culturas em áreas que foram muito infectadas, porque, como eu falei, o patógeno sobrevive principalmente em resto de culturas. Realizar a rotação de culturas como soja, sorgo, girassol, por exemplo. Evitar o plantio do milho após o milho. Realizar o plantio de diferentes cultivares em uma mesma área, na mesma época de cultivo, e realizar a adubação de acordo com as recomendações. É como eu expliquei antes no triângulo que favorece a doença. Se a gente realizar uma rotação de cultivares, o patógeno já vai ser desfavorecido. O estágio, então, que a doença ataca, ela ataca a partir do aparecimento da sexta folha, que é a fase V6, até a maturação fisiológica da planta, que é o R6. Então, a gente aqui consegue ver a faixa que a doença ataca, que é principalmente do V6 para frente, até o R6. Então, a aplicação de fungicidas. É importante observar o histórico de doenças da área para realizar o tratamento de sementes. O momento correto para aplicação é fundamental, porque vai diminuir a desfolha e vai reduzir a perda de produtividade. Então, os estágios ideais para entrar com a aplicação de fungicidas é durante o estágio V8 e durante o pré-pendoamento. O estágio V8 são as folhas completamente desenvolvidas, então é mais fácil realizar a aplicação nesse período. Então, fases mais críticas para a ocorrência das doenças, principalmente as manchas, é importante a gente, para essa doença, no caso, a gente recomenda utilizar fungicidas mais sistêmicos, como o Elatos, Trio, Foxspro e o Ático. Outra doença que ataca muito é a mancha branca, causada pelo fungo Phyllospharia mites. Sua importância atualmente ela é considerada uma das principais doenças que atacam a cultura. Está presente em todas as regiões de plantio e as perdas elas podem ser superiores a 60% em ambientes favoráveis e em cultivares suscetíveis. Prejuízos, então. Em folhas com grau de severidade entre 10% e 20%, eles sofrem uma queda de 40% na taxa fotossintética líquida. Então, praticamente o mesmo prejuízo que causa a doença que eu citei antes. Ele vai interferir na produção de fotossimilados, consequentemente, vai interferir no seu grão, na qualidade dele e na sua produtividade. Uma coisa que diferencia essa doença, ela pode levar à seca prematura do milho. Então, é uma doença que atualmente vem preocupando muito os produtores. E como esse patógeno se dissemina e sobrevive no campo? Também a sua disseminação ocorre pelo vento e por respingos de água. Também sobrevive em restos de cultura, que é a fonte primária do inóculo. E em lavouras, em sistema de plantio direto, elas são mais sujeitas à ocorrência dessa doença. Umidade boa e altas temperaturas também são um fator favorável para a ocorrência dessa doença. Seus sintomas, então, são lesões iniciais com aspectos de encharcamento. Com o passar do tempo, elas se tornam necróticas com coloração palha, como está aqui na imagem, formato oval, podendo variar de 0,3 a 2 centímetros de diâmetro. Em ataques mais severos, ela leva à coalescência dessas lesões. Então, a fase mais crítica dessa doença, ela é no pendoamento, onde as lesões surgem também nas palhas da espiga, que é onde a doença já é mais difícil o seu controle. Para a gente ter um manejo dessa doença, é importante realizar o plantio de cultivares resistentes, tentar adiantar um pouco mais o ciclo da cultura e realizar a rotação de culturas para não favorecer para desfavorecer o patógeno naquela área. O estágio que a doença ataca, então. Essa doença ela vai atacar a partir do estágio V9, que é onde o pendão
começa a se desenvolver e os cômoros eles começam a se alongar de forma mais rápida. Então, essa doença também ocorre até a maturação fisiológica. Então, aqui, a partir do estágio V9 até a maturação fisiológica. O momento correto também para a aplicação dos fungicidas, neste caso, é quando começa a aparecer os primeiros sintomas. Então, se a gente tentar tratar de forma preventiva, é um pouco melhor. Os fungicidas utilizados para essa doença é o Apruve, o Alad, o Absolute Fix e o Abacus. Então, o Apruve é um fungicida de contato sistêmico, o Alad é translaminar sistêmico, o Absolute é um fungicida de contato e o Abacus é um fungicida sistêmico. Outra doença que causa bastante prejuízo para o produtor é a eumintosporiose. Exerolium tursicum. É considerada uma das mais importantes em diversas regiões do cultivo, aqui no sul, lá no norte, no centro-sul. Então, essa doença é uma das principais limitantes para várias regiões de cultivo da cultura do milho, porque o seu controle é um pouco mais complicado e muitas vezes cultivares resistentes acabam sendo atacadas também. Essa doença, ela é uma doença que ela vem se alastrando pelo Brasil e causa um maior prejuízo quando ataca principalmente antes do período de floração da cultura. Então, as perdas, elas podem exceder os 40% quando a doença, quando o patógeno tem ambiente favorável e cultivar suscetível. Essas perdas de 40%, elas podem ser em cultivares resistentes. Então, como eu falei antes, cultivares resistentes muitas vezes não é tão eficiente para essa doença. Então, como o patógeno da eumintosporiose, ele se dissemina e sobrevive no campo. Os conídeos, então, dessa doença, eles sobrevivem em restos culturais e eles podem ser trazidos por vento ou por gotas de água de outras lavouras. Então, basicamente, a disseminação dessas três doenças que eu falei agora é praticamente igual. O que vai mudar é o tempo de sobrevivência de um patógeno ou do outro. Então, o tempo de sobrevivência desse patógeno é muito longo. Ele pode sobreviver, então, de forma saprófita, ou na forma de esporos de resistência também, que são denominados famidiosporos. Então, ele vai, quando o patógeno vê que ele começou a sofrer por falta de alimento, por falta de condições ideais, ele vai formar esporos de resistência para ele garantir a sua sobrevivência futuramente. Os sintomas. Então, ele começa com lesões necróticas, elípticas, medindo de 2,5 a 15 centímetros de comprimento. Ele causa coloração no tecido necrosado, variando de verde acinzentado a marrom. Então, as primeiras lesões começam a aparecer principalmente nas folhas mais velhas, e em condições mais severas, ela causa a queima completamente dos tecidos foliares. Então, leva à perda total da folha, prejudicando principalmente a fotossíntese. Então, para a gente ter um manejo dessa doença, é importante realizar um dos principais fatores é a resistência genética. Então, dentro dessa resistência, a gente tem três: a resistência genética, a resistência vertical, a monogênica e a horizontal. A resistência vertical, ela é mais utilizada nos programas de melhoramento, visando principalmente a resistência a essa doença que ataca o milho. A monogênica é conferida por 4 genes: o gene H1, HT1, HT2, HT3 e HTN. Os genes HT1, HT2 e HT3, eles causam lesões cloróticas e também uma pouca esporulação do patógeno. O gene HTN, ele provoca um aumento do período de incubação, ele vai retardar o início da expressão dos sintomas da doença. A resistência horizontal, ela vai causar um menor número de lesões, também o aumento do período de incubação dessa doença, então essa doença vai ser
os sintomas vão ser retardados. Também vai ter uma redução na produção de conídeos e uma redução na taxa de progresso dessa doença. E a resistência horizontal, ela é pouco usada. Aqui eu trouxe uma imagem para mostrar os sintomas de eumintosporiose em um genótipo suscetível e a ausência de sintomas num genótipo resistente. Provavelmente foi utilizada a resistência monogênica ou vertical, porque pode ser que o inóculo esteja ali, mas os seus sintomas foram retardados ou não tem. Então, aqui temos o genótipo suscetível e aqui não. Então, a gente pode ver a diferença principalmente na coloração das folhas do milho. Essa doença ela vai atacar a partir da terceira folha aparente, então no estágio V3, até a sua maturação fisiológica, que é o R6. A aplicação de fungicidas. Eu trouxe uma tabela de fungicidas registrados no mapa, com indicação de uso do controle da eumintosporiose na cultura do milho. Atualmente, o uso de fungicidas ele tem se mostrado viável e eficiente no manejo da eumintosporiose nas últimas safras. Mas, muitas vezes, como eu falei, se a gente utilizar a mesma molécula sempre, esse patógeno ele vai acabar criando resistência. Então, tem muitos produtores que ainda têm essa dificuldade com o controle dessa doença. Muitas vezes, então, eles acabam aplicando o fungicida não é eficiente e ele acaba perdendo dinheiro. Então, eu vou citar 3 fungicidas aqui. O Constante, que tem o princípio ativo com o tebuconazol, o propiconazole, que tem o princípio ativo propiconazol, e o Elite também, como princípio ativo o tebuconazol. Outras doenças foliares que causam prejuízos também tem a ferrugem polissora, a ferrugem comum, a ferrugem branca, a mancha da diploidia e a antracnose. Essas doenças, todas elas praticamente têm a sua disseminação igual. O que vai mudar é o patógeno que vai causar a doença. O que vai mudar é o fungicida, muitas vezes, que a gente vai utilizar. E a forma de manejo é praticamente a mesma. Utilizar cultivares resistentes, rotação de culturas. Todas essas doenças vão atrapalhar a fotossíntese da folha, prejudicando também futuramente os grãos. E uma doença que vem causando, que está no auge, como diz a professora Natasha, são os enfesamentos foliares nessa cultura. Então, eu vou falar um pouco sobre a importância dessa doença. Ela é mais comum em regiões mais quentes, mas aqui na nossa região ela vem atacando e causando grandes prejuízos também, que vem preocupando cada dia mais o produtor. O seu dano ele pode passar de 70%, então ele pode levar até a perda total da lavoura, e eles causam danos fisiológicos e influenciam negativamente no crescimento da cultura. Então, aqui eu trouxe um mapa. A gente tem, então, 2 tipos de enfesamento no milho. Tem o enfesamento vermelho e o enfesamento pálido. Então, aqui a gente consegue ver que para o nosso estado, aqui e para a região sul do Brasil, o principal enfesamento que ocorreu no ciclo de 2021 foi o enfesamento pálido, causado pelo fungo Spiroplasma kunkelii. Não é fungo, é fitoplasma, se eu não me engano. Então, aqui na região sul, aqui no Paraná, então, os municípios monitorados foram 97 e as amostras analisadas foram 150. Então, a gente consegue ver que a presença desse enfesamento pálido aumentou bastante no ciclo de 2021 e o enfesamento vermelho quase não atacou tanto aqui na região sul como nas outras regiões.
Já o enfesamento do milho no ciclo de 2022, na nossa região, ele não atacou tanto. Foi mais ali na região de São Paulo, Brasília, que ele causou mais prejuízos. Mas, atualmente, nesse ano, é uma doença que causou bastante preocupação a muitos produtores. Então, o patógeno responsável são bactérias, não são fitoplasmas, são causados por bactérias da classe Moleculites. Então, o enfesamento pálido é causado pelo Cornstarch spiroplasma, pela sigla CSS. O enfesamento vermelho é causado pelo Maize Bush Stand Phytoplasma, MBSP. Como esse patógeno chega no esse patógeno, então, ele necessita de um vetor para chegar até a cultura. Então, o seu principal vetor, que é uma das principais pragas que atacam a cultura do milho, é a cigarrinha. Aqui, no caso, a Dalbulus mites. Essa cigarrinha é uma que traz muita preocupação para os produtores. É uma praga que trouxe bastante prejuízo ali quando teve aquele ataque em diversas regiões do mundo. E é um dos principais vetores que levam o enfesamento para a cultura. Então, seus sintomas, eles diferenciam. O enfesamento pálido, então, eles são estrias cloróticas, eles vão iniciar na base da folha. Também ele causa um encurtamento entre nós, brotos nas axilas foliares, e ele também dá uma coloração mais avermelhada para a folha. Então, como eu falei antes, o enfesamento é uma doença que ele vai atrapalhar a produção de fotossíntese, mas também vai causar danos no tamanho da cultura, como aqui do enfesamento pálido, ele causa um encurtamento de entre nós, então a planta ela vai se desenvolver com uma estatura mais baixa. Já o enfesamento vermelho, ele causa o amarelecimento ou avermelhamento das folhas. Então, uma diferença dele é que ele vai iniciar pelas bordas, ele também pode causar o perfilhamento da cultura e também a sua proliferação se dá, pode se dar também nas espigas da planta. Então, eu vou explicar. Aqui nessa espiga, então, a gente tem uma proliferação dessa bactéria, e essa espiga pode acabar contaminando outras. Aqui eu trouxe uma prática de manejo da cigarrinha e dos enfesamentos do milho. Então, na entre-safra, é importante a gente eliminar o milho voluntário e também manter o campo sem plantas daninhas. Na semeadura, não semear o milho do lado de lavouras adultas apresentando sintomas de enfesamento, utilizar culturas com maior tolerância genética aos enfesamentos, utilizar sementes do milho certificadas e com tratamento de sementes, com produtos registrados, e respeitar o período de semeadura do milho indicado para cada região, que vai ter na portaria lá, que é importante analisar também. Durante o cultivo, a gente tem que monitorar a presença da cigarrinha, que é o principal vetor da doença, entre as fases principalmente VE e V8, que é o estágio vegetativo da cultivar. E também aplicar métodos de controle recomendados para reduzir ao máximo a população da cigarrinha. Também realizar a rotação do modos de ação para evitar a resistência da cigarrinha a inseticidas. Como eu falei antes, a cigarrinha também pode ter essa resistência a inseticidas se a gente usar sempre a mesma molécula. E também realizar o controle de qualidade da colheita, evitando a perda de espigas e também a perda de grãos. E após a colheita, é importante realizar o transporte correto do milho e evitar a perda de grãos na estrada e fazer a rotação de cultivos, evitando a semeadura sucessiva de gramíneas.
E outras doenças que são causadas na cultura do milho, não necessariamente na folha, são as podridões no colmo. Essas doenças, essas podridões, então, elas destacam-se no mundo como uma das mais importantes doenças da cultura por causar principalmente uma redução na produção e também na qualidade de grãos e na qualidade de forragens. Então, no Brasil, ela tem aumentado significativamente, principalmente nas últimas safras. Uma forma de manejo dessa doença é evitar o plantio sucessivo da cultura e, e realizar o plantio direto sem a rotação de culturas também vai favorecer a ocorrência dessa doença. E como eu falei lá no começo, estresses durante o ciclo da cultura também podem favorecer o patógeno que vai atacar, causando as podridões. Então, qualquer estresse hídrico que a planta tenha, qualquer estresse de temperatura que a planta tenha, ela vai abrir portas para esse patógeno acabar atacando a sua cultura. Geralmente, essa doença ela inicia-se pelas raízes, então o patógeno é um patógeno que sobrevive no solo. Então, ela vai passar pelos entrenós superiores ou diretamente pelo colmo. E essa doença, elas não ocorrem de forma uniforme. O que quer dizer isso? Você pode estar numa lavoura, tem uma planta infectada. Você pode olhar as plantas do lado, que muitas vezes essas plantas não vão ter sintomas. Então, se você pegar e eliminar aquela planta infectada, no caso, já vai ser resolvido um pouco a doença. Os patógenos, então, que podem causar as podridões, eles podem ser fungos ou bactérias. E no Brasil, eu vou citar as principais que tem, são a Coletótricum graminícola, a Diplodia macrospora, Diploidia mites, a Fusarium graminearum, Fusarium moniliforme e a Macrofomina faseolina. Então, esses são os principais fungos e bactérias que atacam a cultura, causando podridões. E da minha parte seria isso. Espero que tenha dado para entender mais um pouco sobre as doenças. Eu tentei resumir e falar as principais que atacam a nossa região. Então, tem outras doenças, mas que não causam tanta preocupação. E como eu falei, o enfesamento é uma doença que vem causando mais preocupações entre essa cultura. E é isso. Obrigada e até mais. Sim,